A graça e a paz do Senhor. Glória a Jesus nesta noite, nesse domingo, uma noite fria, chuvosa aqui na nossa cidade de Arapiraca. E nós estamos aqui mais uma vez, eu, diácono Ailson Santos, para trazer uma palavra, principalmente voltado para os nossos irmãos da congregação da Assembleia de Deus do bairro Riacho Seco, em nome de Jesus. Já passaram-se alguns dias que nós estamos vivenciando esses momentos de isolamento social, mas pela graça de Deus, creio que cada um dos irmãos tem se fortalecido, buscando, orando a presença do Senhor, se alimentando com as palavras que o Senhor tem nos concedido durante esses dias para trazer por nossas vidas. E hoje, mais uma vez, gostaria de, nesta noite, trazer para vocês no livro de 2 Crônicas, no capítulo 23, versículo de número 11 e versículo de número 12, em nome de Jesus. Diz assim: E depois dele, Samá, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Esta é a palavra que o Senhor colocou na minha vida, no meu coração, para trazer para você nesta noite. Esta palavra fala de um dos valentes de Davi, por nome de Samá. Assim como a Bíblia identifica, Samá, ele era um ararita, que o seu significado, da sua descendência, que eles moravam nas montanhas. Samá, também o seu nome significa desolado, triste, é uma pessoa aflita, uma pessoa solitária. Mas só pelo início desta palavra, nesta noite, nós podemos observar e ver que este Samá, este valente de Davi, nada tem a ver com o nome que foi lhe dado. E nós vemos pelas Sagradas Escrituras que os filisteus se levantaram ali para tomar aquele pedaço de terra. E quem eram os filisteus? Os filisteus eram um dos principais inimigos do povo de Deus naquela época. Um povo voltado para a guerra, um povo que dominava naquela época principalmente o comércio e a manufatura do ferro naquela região, um povo guerreiro. E a Bíblia diz que Samá, quando os filisteus se ajuntaram naquela multidão para tomar aquele pedaço de terra, existia ali uma plantação de lentilhas. Nós sabemos que lentilhas não tinham tanto valor, mas Samá, ele se colocou, se pôs diante daquele pedaço de terra para proteger, para defender e para guardar, em nome de Jesus. E a história que nós vemos aqui nesta noite pela Bíblia Sagrada, que a história da vida de Samá foi uma história abençoadora que ele deixou, que foi escrita aqui no livro de 2 Crônicas. Uma história que inspira a mim e a você nessa noite, porque apesar do nome que ele recebeu, Samá, ele não deixou ser influenciado por esse nome. Ele não teve uma vida arruinada. Mas antes nós vemos que quando Samá se propôs colocar no meio desta terra para proteger, para guardar dos seus inimigos, ele teve coragem. Ele não voltou, ele não teve medo do inimigo, ele se pôs ali, ele se colocou numa posição diante dos seus inimigos em nome de Jesus. E é isso que Deus quer para a sua vida durante esses dias.
Se coloque na posição diante do Senhor. Não tenha medo, não se desespere, não se desanime, não fique preocupado, porque o Senhor, Ele está lhe protegendo. Seja um guerreiro. Samar também ele teve um compromisso de fé, onde ele acreditou que o Deus de Israel poderia lhe dar a vitória em nome de Jesus. Ele confiava no Senhor. Ele era um dos valentes dos homens de Davi. Ele sabia, ele conhecia quem era o Deus de Davi. Então, logo, o Deus de Davi também era o seu Deus. Então, aqueles inimigos ali cercaram, como nós vimos nas Sagradas Escrituras, para tomar aquele pedaço de terra. Mas Samar, ele defendeu, ele foi perseverante, ele teve a unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Até hoje, meus irmãos, o nome de Samar, ele é falado, porque ele foi valente, ele foi corajoso, ele teve um compromisso de fé, ele teve a graça de Deus na sua vida. Então, seja uma pessoa nesta noite como aquele valente de Davi. Não desista da sua caminhada, não desista da sua fé. Não pense que Deus lhe abandonou em meio a toda essa situação, em meio a toda essa circunstância, em meio a todo esse turbilhão que o globo terra nesta noite tem passado. Porque tem chegado até nós, não se chegam notícias muito boas. Nós vemos nos dias que nós temos passados, só temos trazido notícias desanimadoras, mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que são corajosos, aqueles que têm compromisso de fé com o Senhor, eles sabem em qual Deus ele tem crido. No Deus de Israel, no Deus vitorioso, no Deus poderoso. Então, quando ele se posicionou diante dos olhos de Deus, Deus se voltou para ele. Os olhos do Senhor, quando ele se posicionou diante daquela terra para proteger, os olhos de Deus se voltou para ele. Então, se você tem coragem, se você tem compromisso de fé, você tem compromisso com o Senhor, se você tem fé, se você é perseverante, se você tem a graça de Deus na sua vida, a partir do momento que você toma essa posição, os olhos do Altíssimo se voltam para você, se volta para a sua vida em nome de Jesus. Então foi a posição de Samar que fez que os olhos do Senhor se voltassem para ele. Samar feriu os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Deus, ele vai operar durante esses dias, escute bem o que eu estou falando, um grande livramento na vida do seu povo, na vida daqueles que vivem na sua presença, na vida daqueles que vivem na sua casa, porque o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. O nosso Deus não depende de vontade de homem. O nosso Deus não depende de ordem de homem nenhum para ele fazer e desfazer. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então o livramento de Deus, ele está nesta noite sobre a minha, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus familiares nesta noite. Todos aqueles que você nesta noite puder passar esta palavra, transmitir esta palavra, aqueles Samás espirituais, aqueles valentes de Davi que estão nessa causa, que estão lutando, que estão prevalecendo em meio a toda a situação. Mas você pode dizer assim: como eu posso lutar? Como eu posso prevalecer diante de toda essa situação?
Você tem um joelho para dobrar diante do Senhor, para buscar a presença de Deus. Você tem uma boca para clamar a Deus. E outra, você tem a palavra de Deus, do Altíssimo, na sua casa, para você se alimentar, para você se abastecer, para você ler esta palavra em nome de Jesus. Então, receba esta palavra nesta noite, pela graça de Deus. Nós sabemos que esses dias que nós estamos vivenciando, vamos ter que passar mais alguns dias distanciado dos irmãos, mas sabendo que Deus é Ele que nos livra, é Ele que está na nossa frente, é Ele que nos dá a vitória. Basta tão somente você ser corajoso, você lutar, você prevalecer, você ser um samar espiritual. Mesmo muitos que olhem para mim e para você e dizem, mas você está triste, você está cabisbaixo, você está angustiado, mas é o momento de você se levantar e você dizer, eu sou um guerreiro de Jesus Cristo aqui na terra. Eu não tenho nada a temer, porque o meu general, ele está na minha frente para me dar a vitória, para me proteger e para me guardar em nome de Jesus. Porque a graça do Senhor, ela está sobre mim e sobre a sua vida. Deixa eu orar pela tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui, ó Pai. Nesta noite fria, chuvosa aqui na nossa cidade, nós estamos te clamando, pedindo a tua bênção, a tua graça, o teu livramento sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todos os males, Senhor, porque Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus poderoso, Tu és um Deus, ó Pai, que cuida da Tua igreja, que cuida do Teu povo, que o Senhor venha nos dar a graça cada dia mais durante esta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. E no decorrer dos dias, nós estaremos também trazendo outras palavras, assim como o Senhor colocar em nosso coração, para a vida dos queridos irmãos, em nome de Jesus.